vamos continuar com a nossa comunhão. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de ajudar a todos com um princípio na nossa comunhão com o Senhor e também um princípio quando Deus quer revelar sua palavra para nós, qual deve ser a nossa atitude. Nós todos sabemos da nossa própria condição. Nós somos pecadores, nós temos o problema da nossa carne e muitas vezes nós não percebemos a nossa verdadeira condição. Mas Deus é um Deus que deseja nos salvar. Por isso, Ele vem até nós. E quando nós estamos falando sobre a nossa vida matrimonial, sobre a questão do casamento, nós temos aqui duas pessoas. E quando a luz de Deus vem, ou quando a palavra vem, de acordo com a Bíblia, o ser humano caído tem 3 reações. Isso está em Gênesis capítulo 3. Primeiro, no versículo 7. Quando o homem e a mulher, quando eles pecaram, eles viram que estavam nus. Viram a sua condição. Então, quando a palavra de Deus chega a nós, quando a luz de Deus chega, essa luz nos expõe. E quando essa luz nos expõe, qual que é a reação do homem caído? A primeira reação do homem caído está nesse versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Significa, a primeira reação é cobrir a nudez. Quando nós erramos e quando nós somos expostos, a primeira reação que temos é: eu quero me cobrir, eu não quero que ninguém veja o meu erro. E a segunda reação está no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós podemos ver que a segunda reação é se esconder. Essa é uma reação natural que todos nós temos. E nós temos essa reação no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Quando você comete um erro, a primeira coisa que você faz é você tenta encobrir o seu erro. Não quer que ninguém veja. E aí, quando a gente corre o perigo maior de exposição, nós procuramos nos esconder. E a terceira reação é quando então Deus chama o homem, pergunta ao homem: onde estás? E o homem diz que havia se escondido porque estava nu. Daí Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu, tal? Comeste da árvore? Daí no versículo 12, o homem diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Significa, culpa o outro, lança culpa no outro. Nós, quando temos comunhões com casais que têm problemas, nós podemos ver essas 3 reações: cobrir, se esconder e jogar a culpa no outro. É muito interessante. Um casal briga, a gente vai ter comunhão com o marido,
culpado é a esposa. A gente vai ter comunhão com a esposa, culpado é o marido. Interessante, né? Você, quando ouve a mulher falando, ela não tem erro nenhum. Todo erro é do marido. Você, quando ouve o marido falando, você está diante do cara mais inocente do mundo, a pessoa mais pura do mundo. A culpada é a mulher. Está vendo ali? Nós podemos ver. Daí você vai cutucando, daí o marido sai por detrás da moita, né? Estava escondido. E daí vai cutucando, você tira a cobertura e toca na nudez. Essa é a situação. Amados irmãos, nessa comunhão, Deus está trazendo a luz, Deus está aparecendo. O que nós esperamos é que nenhum cônjuge se tente cobrir-se, nenhum cônjuge se esconda e nenhum cônjuge ponha a culpa no outro cônjuge, mas se coloque diante do Senhor. Tem um versículo que é muito importante. Ontem nós falamos sobre a dor que o Senhor sentiu ali em Gênesis. E a única maneira dele expressar a sua dor foi usar essa palavra arrependimento. Mas nós temos que conectar essa palavra arrependimento com o sentimento de Deus quando Ele criou o homem. Nessa condição, quando Deus criou o homem, Deus disse, muito bom, você pode ver a alegria de Deus com a criação do homem. E aí, com a decisão de Deus destruir a raça humana, a dor que Deus sentiu. E em Salmo 139, versículos 23 e 24, nós temos a atitude correta que cada um de nós deve ter diante do Senhor. Salmo 139, versículos 23 e 24, dizem o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que nós sempre devemos fazer. Eu gostaria de ressaltar nesse versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau. Essa palavra mal no hebraico está ligado a dois sentidos. Primeiro sentido, dor. Segundo sentido, ídolo. O que significa um caminho mau? É um caminho que causa dor em Deus. E é ligado a ídolo porque a idolatria causa dor em Deus. Nós sempre devemos ir diante do Senhor e falar, Senhor, existe algo que estou fazendo, mas que causa dor em você ou não? Quando nós estamos no convívio do nosso lar e surge um problema, nós sempre procuramos defender a nossa própria posição, mas aqui nós vemos um coração voltado ao Senhor, que diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho que te causa dor, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude diante da luz de Deus.
e diante da pessoa de Deus. Ok. Vamos voltar agora para Mateus 19 e continuar a comunhão. Ontem nós vimos que os fariseus vieram ao Senhor e fizeram uma pergunta relacionada ao casamento. E de uma maneira mais específica, a separação, ao divórcio. E aí o Senhor respondeu. Nós podemos ver que nessa resposta do Senhor, o Senhor lança fundamentos para a nossa vida. Primeiro, não tendes lido, significa a importância da palavra de Deus em nossa vida. E que nós precisamos ler a palavra de Deus para conhecermos a vontade de Deus e para conhecermos os caminhos de Deus para nós. Amados irmãos, sabemos que vivemos numa época difícil, numa época de grande degradação, mas a palavra de Deus nos mostra que exatamente nesse momento do final dos tempos, onde se multiplica a iniquidade, onde tantas coisas acontecem, é que a igreja será edificada. É no meio de uma situação de grande decadência, onde tudo vai morro abaixo, há um grupo de pessoas que vai morro acima. Que é no momento dessa grande degradação que a igreja será edificada, os vencedores serão formados e haverá o arrebatamento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina como viver nos tempos finais. A palavra de Deus, o próprio Senhor nos capacita a viver nos tempos finais e também nos mostra o caminho para esses tempos finais. Por isso, essa importância do que o Senhor falou aqui, não tendes lido, e também nessa resposta o Senhor menciona o Criador, aquele que nos fez, aquele que nos criou, que nos conhece, conhece nossa condição, conhece o nosso cônjuge, conhece os nossos filhos, porque Ele é o nosso Criador. E também na resposta do Senhor, o Senhor nos leva ao princípio. Significa, voltem para a palavra, olhe o que está ali, registrado no princípio. Nós vamos ver daqui a pouco, porque lá está o nosso caminho. E aí o Senhor também diz, para nós prestarmos atenção ao que Deus, nosso Deus, fez e ao que o nosso Deus disse. Então precisamos dar atenção a todos esses pontos. Por isso no final do versículo 4 diz, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então vamos, já que o Senhor nos indica o caminho, não tem lido, então vamos ler o que está registrado na Bíblia sobre o princípio. Então vamos voltar para Gênesis. Mateus 19, o Senhor diz, desde o princípio, primeiro, os fez homem e mulher. Então, precisamos dar atenção como Deus fez o homem e como Deus fez a mulher. Essa é a indicação do próprio Senhor Jesus. Se o Senhor indicou, vamos olhar. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
versículo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que lição nós podemos aprender aqui? Ao olhar a maneira como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher, nós podemos achar que o Senhor foi meio complicado, não foi? Primeiro fez o homem, depois fez o homem dormir, tirou um pedaço do homem, daí fez a mulher. Deus não poderia, logo de início, fazer 2 bonecos, boneco do homem, boneco da mulher, e num sopro só, resolver tudo? Poderia ou não poderia? Mas ele fez assim? Não. Por que ele não fez assim? Tem muito fundamento espiritual e a sabedoria de Deus no modo como Deus criou. Deus tem sua razão. Deus aqui fez um boneco do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós temos aqui uma primeira pergunta. Quando o homem foi criado, em outras palavras, despertou, né? Foi feito. Quem foi o primeiro ser que ele encontrou? Quem? Deus. Aqui, eu tenho que colocar um princípio fundamental. Deus fez a coisa de tal modo que o primeiro ser que o homem encontraria fosse ele. Isso é sabedoria de Deus, porque nesse processo Deus está passando um recado para o homem. A primeira coisa que você deve ver é a mim. Maridos, o primeiro ser que você deve encontrar todo dia é Deus. Quando o homem foi criado, ele não sabia da existência de nenhuma outra coisa, só sabia de uma coisa: Deus. E Deus então está falando para ele: você, antes de qualquer coisa, deve me encontrar. E outro ponto que nós precisamos ver é o seguinte: Adão não pediu para Deus uma esposa. Pediu? A Bíblia registra que Adão diz: Deus, o negócio é o seguinte, estou aqui sozinho, arranja alguém para mim. Adão falou isso? Não. Então, precisamos perceber, Adão não pediu. Agora, quem falou algo a esse respeito foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, preste atenção. Esse Deus que havia criado o homem
e durante a criação havia demonstrado o seu sentimento, era bom, isso era bom, mas depois que criou o homem disse isso é muito bom. Esse mesmo Deus, de repente diz assim, tem algo que não é bom. O que não é bom é que o homem esteja só. Aí, Deus está estabelecendo um princípio que nós precisamos compreender. Não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso foi Deus. Lembre-se desse princípio. Quando vem esse tipo de sentimento de separação, qual que é o pensamento? Eu quero estar só, não quero mais ter essa pessoa, não é? Mas o que Deus diz? Não é bom, não é bom. Bom, então nós podemos ver, Deus criou o homem, e o primeiro ser que o homem encontrou foi Deus. Amém? Aí, Deus vem criar a mulher, põe o homem para dormir, tira uma costela, cria a mulher. E eu quero fazer a seguinte pergunta: depois de ter criado a mulher, a grande pergunta daí é: qual foi o primeiro ser que a mulher encontrou? Quem foi o primeiro ser que a mulher encontrou? Hã? Quem? Olha, o primeiro ser que a mulher encontrou foi Deus, não foi o homem. Olha o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Foi Deus que conduziu a mulher até o homem. Então, de novo, esse princípio. O primeiro ser que a mulher encontrou foi Deus. Então, aqui existe um recado para as esposas, para as irmãs. A primeira pessoa que você deve encontrar não é seu marido, não é seu filho. A primeira pessoa que você deve encontrar é Deus. Então, o primeiro ser que o homem deve encontrar é Deus. E o primeiro ser que a mulher deve encontrar é Deus. Se nós não guardarmos esse princípio, nós vamos ter problema no casamento. Nós precisamos ver aqui a sabedoria de Deus. Se Deus tivesse feito 2 bonecos e tivesse soprado sobre os 2 bonecos, no momento que eles despertassem, um veria o outro e Deus estaria fora. Os irmãos estão compreendendo? Quando se acordar, a primeira pessoa que se deve encontrar não é seu cônjuge, não. Tem que ser Deus. Se você encontrar em primeiro lugar seu cônjuge, vai dar problema. Se a primeira pessoa que você encontrar for seu filho, vai dar problema. Primeira pessoa que deve encontrar é Deus. Viu a sabedoria de Deus? Por que não fez 2 bonecos? Senão ia acordar, um olharia para o outro, ficariam apaixonados. E aí, daí quando Deus diz, oi, disse, não incomoda.
Deus estabelece um princípio. Deus diz para o homem: eu devo ser o primeiro em sua vida. E Deus diz para a mulher: eu devo ser o primeiro em sua vida. Esse é um princípio muito importante. Por quê? Porque Deus é a força que une o casal. Deus é a melhor cola do universo. Você sabe aquelas colas especiais, né? Você passa numa superfície, você passa na outra superfície e coloca junto. Colou, se torna um. Não consegue separar mais. Vamos voltar para Mateus 19. Aqui diz, no versículo 6, a segunda parte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui diz, Deus ajuntou. E Deus é essa melhor cola do universo. O que une marido e esposa não são os filhos, não é o dinheiro, não é a profissão, não são os bens materiais. O que une é Deus. Mas tem que ter esse princípio. Na vida do marido, Deus deve ter a primazia. E na vida da esposa, também deve ter a primazia. Qual que é o desejo de Deus para o casal? O versículo 5 de Mateus 19 diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é uma afirmação de grande importância. Lembre-se, irmãos, nós estamos voltando para o princípio. Essa expressão, por essa causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo, essa palavra é tão importante que foi falada 3 vezes. Gênesis, falado por Deus. Em Mateus, falado pelo Senhor Jesus. E em Efésios, falado pelo Espírito Santo. O próprio Deus triuno dá aqui o testemunho da importância dessa porção da palavra. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós podemos ver o coração de Deus. O coração de Deus é: os dois devem se tornar um. Esse é o propósito do casamento. O propósito do casamento não são dois estarem juntos e permanecerem dois. O propósito do casamento é: dois se unem
tornando-se um. Por quê? Porque foi Deus que a juntou. Agora nós precisamos tocar um grande ponto. Amados irmãos, amadas irmãs, amados casais, eu quero saber uma coisa. Vocês dois são um? Nós encontramos certas realidades em algumas famílias. Que realidade? Os dois não estão divorciados, mas estão separados. Vocês dois em casa são unidos ou são separados? Vivem como um ou vivem como indivíduos? Esse versículo 5 nos mostra um outro princípio de grande importância. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Preste atenção, tem coisa que nós temos que deixar para nos unirmos. Existem certas coisas que, se nós mantermos, nós não seremos unidos. Deus disse: por essa causa, há uma causa aqui. E por essa causa você tem que deixar. A que você está apegado? Pelo fato de você estar apegado a determinadas coisas, você não consegue ser um com seu cônjuge. Não consegue ser um diante de Deus. Devemos lembrar de que Deus tem um propósito no nosso casamento. Deus quer que nós sejamos um. Essa é a meta de Deus. E você sabe, a unidade marido e mulher, marido e esposa, é algo tão importante. Não há relacionamento humano mais forte do que relacionamento marido e esposa. Relacionamento marido e esposa deve ser mais forte do que relacionamento pai e filho, mãe e filha, mãe e filhos. E quando nosso relacionamento pais e filhos é mais forte do que relacionamento marido e esposa, nós vamos ter problemas dentro de casa, porque quebra o princípio de Deus. Se o marido, aliás, vamos exemplificar. A Bíblia exemplifica essa união, unidade, marido e esposa, com cabeça e corpo, em Efésios 5, não é verdade? Efésios 5, quando fala de marido e mulher, fala de Cristo e a igreja, fala de cabeça e corpo.
Então, esse relacionamento deve ser o relacionamento mais forte e profundo na nossa vida familiar. Esse é o princípio estabelecido por Deus. O resto é uma consequência dessa unidade. Isso foi estabelecido no princípio, e é um princípio tão importante, que o Pai, o Filho e o Espírito dão testemunho desse princípio. Nenhum outro relacionamento deve ser mais importante do que esse. E esse relacionamento, marido e esposa, deve ser mais importante do que meu relacionamento com o serviço do Senhor. Você diz, peraí, amiga, agora você exagerou. Como? Não, meu relacionamento com o serviço do Senhor é mais importante. Vamos dar uma olhada. 1 Timóteo capítulo 3. Versículos 4 e 5. Quando fala das qualificações de um presbítero. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está certo ou não está? Aqui a Bíblia nos diz. A situação da minha casa é mais importante do que o meu relacionamento com o serviço. Daí você diz assim, está aqui, mas como é que é a questão? Nós precisamos ver então que dentro da Bíblia, vamos ver o primeiro ponto, o fundamento, o relacionamento mais importante da nossa vida. Relacionamento mais importante da nossa vida, primeiramente, é eu e o Senhor. Certo? Isso aqui nós vimos na criação. Na hora que o homem acordou, primeiro ser que ele encontrou foi Deus. Então, meu relacionamento com Deus, esse é o fundamento, a primeira camada. Segunda camada, meu relacionamento com meu cônjuge. Terceira camada, meu relacionamento com a igreja. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com meu cônjuge. Se eu tenho um bom relacionamento com meu cônjuge, eu vou ter um bom relacionamento com a igreja. Essa é a ordem espiritual que a palavra nos mostra. Nós não podemos inverter a ordem. Se a ordem está invertida, hoje é o dia de mudança da ordem. É por isso que Deus está falando. Aí, você pode falar o seguinte. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Um
outro versículo para ilustrar também para os irmãos. Sobre dois se tornarem um. Esse ponto, primeiro nós vimos nosso relacionamento com Deus, Deus em primeiro lugar. Se eu tenho Deus, meu cônjuge tem Deus, nós temos uma cola que nos une e nada consegue separar. Nada consegue separar, nada. Porque é Deus que une, certo? Esse é o fundamento. Então, em Ezequiel 37, diz o seguinte, 37, versículo 16 a 19. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, meus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. São dois pedaços diferentes, mas quando colocados na mão do Senhor, se tornam um só pedaço. E aqui eu quero entrar num outro ponto, que é um ponto bastante prático. Por quê? Porque na comunhão com os casais, muitos dizem assim, eu quero me separar. Por quê? Minha esposa é muito diferente de mim. Esse é o problema, é muito diferente. É diferente demais, a gente não combina. Eu quero mostrar para vocês, amados irmãos, um princípio da palavra de Deus. Primeira Coríntios 12, versículos 4, 5 e 6. Você pode até achar meio estranho, mas aqui existe um princípio espiritual de grande importância, que não somente rege nossa vida familiar, mas também que rege a vida da igreja. 1 Coríntios 12, versículos 4, 5 e 6. Esses versículos dizem o seguinte, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui diz que os dons são diversos, aqui diz que há uma diversidade nos serviços ou ministérios e há diversidade nas realizações. Essa diversidade significa o quê? Diferenças, não é isso? Então eu quero perguntar para você, a diversidade é uma bênção ou é uma maldição? Hã? Bênção ou maldição? Depende. Depende.
depende. Você tem que saber ler bem esses versículos. Olha só. Os dons são diversos. Essa é metade do versículo só. Mas a outra metade diz: mas o Espírito é o mesmo. Há diferenças e há uma diversidade. Se o Espírito for o mesmo, é uma bênção. Mas se o Espírito não for o mesmo, é uma maldição. Da mesma maneira, a diversidade de ministérios ou de serviços. Se o Senhor for o mesmo, é uma bênção. Mas se o Senhor não for o mesmo, é uma maldição. Aqui há uma diversidade nas realizações, mas se não for o mesmo Deus, quem opera tudo em todos, se não for, é uma maldição, mas se for, é uma bênção. Ok, você e seu cônjuge são diferentes. E aí, eu vou dizer uma coisa: mais de 90% dos casais olham as dificuldades como, olham as diferenças como um problema. As diferenças são um problema? Depende. Se o Espírito for o mesmo, essas diferenças são uma bênção. Se o Senhor for o mesmo, essas diferenças são uma bênção. Se é o mesmo Deus que está operando nos dois, essas diferenças são uma bênção. O grande problema, a grande questão, a grande pergunta é: vocês dois têm o mesmo Espírito? Vocês dois têm o mesmo Senhor? Vocês dois têm o mesmo Deus? Se tiverem, você vai olhar para a diferença do seu cônjuge como uma bênção. Olha agora para o seu cônjuge, dá uma olhadinha. Diga para o seu cônjuge: as nossas diferenças são uma bênção. Pronto. O problema é que a gente estava vendo tudo de uma maneira errada. Aquelas diferenças que antes eram motivo só de briga, discussão, agora passam a ser motivo de louvor. Por que aquelas brigas? Porque nós somos enganados pelo inimigo. A Bíblia não enfatiza que é diferença? É ou não é? Mostra que essa diversidade é uma bênção. Por quê? Porque tem o mesmo Espírito, tem o mesmo Senhor e tem o mesmo Deus. Separar-se por causa das diferenças? Não, vocês vão se unir por causa das diferenças. Por quê? Porque são complementos. Deus os fez diferentes. Eu quero então agora voltar ainda para o princípio, Mateus 19. Mateus 19, quando o Senhor direciona aquela pergunta dos fariseus, o Senhor disse no versículo 4, o Criador os fez homem e mulher.
Deus criou vocês dois diferentes. Se você falar para Deus: olha, Deus, minha mulher tão diferente da minha pessoa, Deus vai falar: eu que criei assim. Por quê? Tem algo a reclamar? Fui eu que criei. Deus fez homem e mulher diferentes, e nós queremos que sejam iguais. Então a gente não está provando o que Deus fez. Oh, Deus fez, oh, Deus, você fez errado. Deus fez errado? O marido é lento e a mulher é rápida, e isso dá motivo para tanta briga. Eu quero fazer a seguinte pergunta: é melhor ser rápido ou lento? Depende. Vocês estão aprendendo. Tem ocasiões que é necessário a rapidez. Louvado seja Deus, porque um dos dois é rápido. Existem momentos que há necessidade de paciência e exige que as coisas sejam feitas de uma maneira mais lenta. Graças a Deus, um de vocês dois é lento. Olha só a maravilha, a sabedoria de Deus. Viu? Está aqui. Isso é sabedoria de Deus. Um é explosivo, pavio curto. Outro é pavio longo. Graças a Deus. Porque tem aquele de pavio curto e tem de pavio longo. Certos momentos é necessário pavio curto. E tem na família alguém de pavio curto. Outros momentos ele necessita pavio longo e tem gente na família com pavio longo. Olha só. Você diz assim: nossa família é completa. Tem pavio curto, pavio longo. Tem rápido, tem lento. Olha só que sabedoria de Deus. Que bênção! Que bênção! Tudo depende se o Espírito é o mesmo, se o Senhor é o mesmo, se é o mesmo Deus. Aí você vê a sabedoria de Deus. Por quê? Porque quando Ele criou o homem, aí o primeiro ser que o homem encontrou foi Deus. Quando criou a mulher, o primeiro ser que a mulher encontrou foi Deus. Agora, os dois têm o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Por isso, o nosso relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Segundo, a nossa unidade. Marido e mulher, essa unidade vem em segundo lugar. E dessa unidade vem o resto, é tudo consequência. Nosso serviço, né? Seja na igreja, nossa atuação em casa, na família. Hoje à noite nós vamos falar uma palavra direcionada, especialmente para os pais, tá? Nós vamos hoje de manhã terminar mais ou menos a questão ligada ao casamento, ligando os casais, e à noite vamos falar sobre os pais, porque queremos passar uma visão do Evangelho de Deus para toda a família. Então, olha só, dentro dessa sabedoria de Deus, Deus faz com que o homem e a mulher se tornem um. Aí vamos voltar para Mateus 19.
versículo 5, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, por essa causa, nós temos que deixar certas coisas. E Deus manda deixar, para que os dois possam se tornar um. E no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Preste atenção, já não são mais dois. Vocês ainda são dois? A palavra de Deus é: já não são mais dois. Eram dois, agora são um. Essa é a direção do nosso casamento. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós vemos Deus trabalhando numa direção, os dois se tornarem um. E nós vemos o homem e o inimigo de Deus trabalhando em outra direção, que é separação. Nunca alimente pensamentos de separação. O pensamento pode chegar, é um dardo inflamado do maligno. Nunca alimente esse pensamento. É um pensamento que vai contra Deus. É contra Deus. Você tem coragem de ir contra Deus? Versículo 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Preste atenção, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Amados irmãos, dureza do coração. Dureza do coração é o grande problema. Nós vimos algo a esse respeito ontem. Por isso que é tão importante nós termos comunhão com o Senhor todos os dias. Nós temos compartilhado muito com os irmãos em várias ocasiões nas conferências sobre a questão da dureza do nosso coração. Hebreus capítulo 4. Versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Capítulo 3, versículo 7 em diante: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse:
estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados irmãos, quanto tempo leva para nós ganharmos um coração duro? Um dia é suficiente para o nosso coração endurecer. Por isso nós precisamos da comunhão do Senhor todos os dias. Se ouvirmos a sua palavra, aqui diz, não vamos endurecer nosso coração, vamos atender a palavra. A iniquidade vai se multiplicar. Esse mundo vai fazer tudo para o nosso coração endurecer. Mas se nós temos comunhão com o Senhor, nosso coração será sempre terno, macio, voltado para o Senhor. E outro ponto também bastante importante, que está ligado também à questão do nosso coração, é 2 Coríntios capítulo 4, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui fala de renovação diária. Por que há uma necessidade dessa renovação diária? Porque um dia já é suficiente para o nosso coração tornar-se um coração velho. Imagina você oferecendo seu coração para o seu cônjuge. Diz assim: querido ou querida, aqui está o meu coração, velho e duro. Você quer receber um coração velho e duro? Mas isso está acontecendo muito. Mas o Senhor é aquele que renova o nosso coração. Velho e duro torna um coração macio, um coração de carne e um coração novo. Imagina, todos os dias você tem um coração novo e macio, terno para o seu cônjuge. Por quê? Porque todos os dias o primeiro ser que você encontra é Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, voltamos ao princípio. Qualquer pensamento ou sentimento de separação, o alarme deve disparar. O coração está começando a ficar duro. Certo? Foi o Senhor que falou isso aí em Mateus 19. Nosso coração é voltado para o Senhor. Em Malaquias, versículo 16. Tá, vamos ver primeiro a primeira parte do versículo 14. Malaquias capítulo 2, versículo 14, a primeira parte. E perguntais, por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui existe esse registro que eu considero um registro maravilhoso. Deus fez questão de registrar na sua palavra o seguinte fato: eu estive presente no dia do seu casamento como testemunha. A gente nunca pode se esquecer disso aí. Certo? Esse versículo diz esse fato. Talvez você nem tenha percebido, talvez naquele dia você nem tenha pensado nisso. Mas aqui, Deus falou: eu estava presente no dia do seu casamento, como testemunha. Você é ou não é importante? Imagina você casar e o presidente da República vem ser testemunha do seu casamento. Agora, a presença de Deus é muito maior. Ele diz assim: eu estava presente. Olha a importância, o Senhor está dizendo, olha a importância que eu dou para o seu casamento. E aí, versículo 16, a primeira parte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, odeia a separação. Deus odeia. Os irmãos estão compreendendo? Graças a Deus, porque a sua palavra nos dá o caminho. Nós temos Deus como aquele que nos une. E o que Deus une, o homem não consegue separar. Amém? Bom, nós vamos ficar por aqui. E baseado nisso que foi falado, nós vamos continuar à noite, mas daí vamos direcionar mais para o nosso relacionamento com a questão dos filhos, tá bem? Então, vamos agora fazer pequenos grupos e vamos ter comunhão sobre esses princípios espirituais que são o fundamento. Nós vimos, compreendemos agora por que o Senhor Jesus, quando falou para os fariseus, direcionou os fariseus para essa porção da palavra. Que o Senhor nos abençoe.